Venha a nós o vosso reino, o primeiro chakra. A segunda afirmação da oração do Pai é a primeira súplica do Filho que está no mundo material e precisa sentir que não está desamparado. O reino de Deus está no alto. É uma promessa futura, mas as concretizações que devem ser efetivadas no momento da prece estão relacionadas com o plano de existência físico, ao pedir que o Pai traga para o mundo real os seus dons divinos. O ser humano mostra a crença no apoio do Pai, ao qual se sente ligado. O centro de energia que está relacionado com essa súplica é o primeiro chakra, conhecido como chakra básico ou da raiz. Este centro de energia é considerado o mais físico dos chakras, pois estabelece a conexão do corpo material com a Terra. É fácil entender como do sétimo chakra passamos para o primeiro. Imagine que o chakra da coroa mais elevado está conectado com as forças divinas através de um vórtice em movimento, e que esse vórtice, tal como o redemoinho, desce verticalmente em espiral, atravessando todo o corpo humano, indo até os pés, onde estabelece ligação com a terra. Só o primeiro e o sétimo chakras estão unidos pela mesma espiral que se movimenta no sentido vertical. Os outros 5 chakras possuem movimento horizontal. A espiral pela qual a energia de Deus desce através do corpo humano é conhecida como serpente Kundalini. A força divina que vem do alto instala-se no chakra da base e dali só acende quando é necessário. Ao fazer o pedido de que venha a nós o vosso reino, na verdade estamos colocando em movimento descendente a energia de Deus que já havia sido direcionada para o sétimo chakra quando dissemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A partir do momento em que pedimos que a energia divina desça, ela movimenta-se e fica instalada no primeiro centro de energia, de onde passa a abastecer o corpo físico. Há muita fantasia e engano a respeito do que é a energia adormecida da Kundalini. Dizem que ela é responsável pela demência e por distúrbios sexuais negativos quando sobe a cabeça. A energia adormecida da Kundalini é uma reserva vital que não pode ser despertada para aplicações inferiores, pois sendo de origem divina, ela só é despertada pelo chamado da sua fonte original, que é Deus. Na verdade, a Kundalini é responsável pelas curas físicas consideradas milagrosas e pela energia sobre-humana que algumas pessoas alcançam em momentos críticos. A Kundalini é a reserva de Deus, um fio de energia que ele estende em casos extremos. O acúmulo energético que fica na base da espinha é conhecido em certos meios esotéricos como dragão de luz. O nome do primeiro chakra é Muladhara, mas ele também é conhecido por outros nomes: chakra fundamental, chakra da base, chakra Kundalini. A sua principal função é trazer para a matéria o espírito, com o objetivo de preencher as necessidades materiais, de modo que a alma possa realizar o seu trabalho evolutivo, ainda que limitada por um corpo material. O grande valor do chakra da base é ser o ponto no qual acontece a reversão vibracional, que permite adaptar a alma às condições físicas com as quais ela terá que viver temporariamente. As glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais estão relacionadas com o primeiro chakra. Não é por acaso que essas glândulas são conhecidas como as glândulas da emergência. Elas segregam a substância conhecida como adrenalina, que prepara o corpo para situações de risco. As suprarrenais estão posicionadas perto dos rins, tem a forma e o tamanho de um grão de feijão grande. Quando uma das suprarrenais é removida, o corpo apresenta poucas alterações, mas se houver a remoção de ambas, isso é fatal. Em poucas horas a morte acontece. A importância dessas glândulas é tal que o organismo provê para elas mais sangue que para o resto dos órgãos. Passa pelas suprarrenais 6 vezes mais sangue que o seu peso a cada unidade de tempo. No feto, cada uma das suprarrenais começa como 2 unidades distintas, que se unem durante a evolução fetal para formar uma única glândula, que fica dividida em 2 partes, o córtex e a medula. O córtex é o polo positivo ou masculino, a medula é o polo negativo ou feminino. Esotericamente, o córtex dá ao espiritualista características de coragem e agressividade. A medula dá-lhe a capacidade de sentir afeto, o poder de cura. As secreções do córtex contêm mais de 30 substâncias hormonais, sendo a principal a cortisona.
O metabolismo dos sais minerais da água é controlado pelos hormônios adrenocorticais, bem como do açúcar. A medula da suprarrenal produz adrenalina, um poderoso hormônio. Ele prepara o organismo para uma situação de emergência, acelerando os batimentos cardíacos, que levam o sangue a irrigar os músculos que ficam prontos para a ação. A adrenalina ajuda a acelerar a coagulação do sangue, se houver hemorragia, e estimula o fígado a liberar mais açúcar, dando mais energia ao corpo. As suprarrenais são realmente glândulas de energia, que dão força física e mental. É o primeiro chakra que governa a quantidade de energia que o corpo usa nas atividades materiais e espirituais. Ele também é responsável pelo controle sobre a quantidade de energia que precisa ser reposta. Por isso, ele gera no ser humano impulsos materiais. As disfunções das suprarrenais produzem muitas alterações, quando elas estão ativas para além do normal. O reflexo são agressividade, irritabilidade, ressentimento, falta de adaptação, temperamento exaltado. Quando as suprarrenais estão pouco ativas abaixo do normal, observamos muita sensibilidade à dor, tristeza, seriedade, depressão e neurastenia. As funções do primeiro chakra. Quando você sente vontade de comer determinado vegetal, é porque o seu corpo precisa da energia daquele alimento. Quando sente desejo de viver ou ficar perto de um lugar onde há um tipo especial de energia, tal como ficar perto do mar ou da montanha, é porque o seu corpo físico precisa se abastecer das vibrações emitidas por aquele elemento. Quem regula todas as necessidades é o primeiro chakra. Este centro de energia também regula a carga energética que é distribuída pela pessoa para os outros seres com os quais tem contato. Na maior parte das vezes em que sentimos aversão por alguém, é porque essa pessoa pode tirar-nos uma quantidade de energia que não temos para doar. Quando gostamos muito de estar perto de alguém, é porque as trocas energéticas, no nível físico e também espiritual, são compensadoras. O chakra da base é capaz de ajudar na reposição das energias, com rapidez, evitando problemas por falta de vitalidade. Ele é grande doador da vida material. O fluxo de energias recebidas da Terra e do Sol é regulado pela ação do primeiro chakra, que distribui as vibrações absorvidas por ele para os outros chakras. Esse é o grande ativador dos outros chakras. As sensações físicas agradáveis que geram prazer são muito revitalizantes para o primeiro chakra, enquanto que as sensações físicas que geram desconforto são negativas para ele, pois enfraquecem suas vibrações. Um grande presente para o ser humano doado pelo primeiro centro de energia é o gosto pela vida material. Ao entrar em contato pelo nascimento com o mundo material, a alma tem que se adaptar à nova realidade. O nascimento implica sair da perfeita e total união com Deus para se tornar uma pequena parte dele como carne e sangue. Isso nem sempre é aceito pela alma com facilidade. Ao extrair do corpo o prazer, e o primeiro deles é receber o leite da mãe, a alma consegue acalmar um pouco os seus temores. Uma boa condição do primeiro chakra ajuda a criar raízes e a ter segurança material. A capacidade de sobreviver e manter as suas condições materiais em níveis favoráveis indica que o centro de energia está bem. Quem ganha um pouco de dinheiro precisa harmonizar melhor o chakra da base. Quando harmônico, o primeiro chakra favorece a longevidade, pois induz a autopreservação, que é uma atitude de quem respeita o seu corpo físico e atende às suas necessidades com carinho. A aceitação do corpo físico é um estímulo importante para uma vida longa. É preciso considerar o corpo como altar de Deus e zelar por ele, alimentando-o bem e não correndo riscos de vida desnecessários. O chakra básico é estimulado pelo contato físico com a terra. Quando for necessário, fique em contato direto com a terra, areia, rochas. Por influência do chakra da raiz, dá-se um despertar do interesse pelo planeta, motivando seus habitantes a cuidarem da sua casa universal. A pureza das ações, mais responsabilidade consigo e com os outros são outros atributos do chakra fundamental. Estando bem harmonizado, ele ajuda a tomar decisões corretas. E para finalizar, como o uso correto do dinheiro é uma capacidade influenciada por esse chakra, a carreira profissional está dentro do contexto dos assuntos regidos pelo chakra básico, pois é do trabalho que costumam vir os recursos financeiros.
Quem não consegue manipular os seus ganhos na medida do necessário está com o primeiro centro de energia desordenado.